Foi há coisa de um ano que a Google nos apresentou o Bard, o seu chatbot com inteligência artificial, semelhante ao Bing e ao ChatGPT. E foi também quando começámos a imaginar que este poderia vir a ser o futuro do Google Assistant. Porque embora o Assistant seja até hoje o melhor assistente virtual, quem o usa diariamente notou a completa falta de investimento da Google neste serviço ao longo dos últimos anos, com ela a tornar-se cada vez mais burra e menos útil. E em outubro, durante o lançamento do Pixel 8, a Google anunciou que finalmente iria juntar ambas numa única plataforma chamada Assistant with Bard, que iria ser uma espécie de Google Assistant em esteroides. E finalmente chegou o Gemini. Espera, mas não era suposto isso chamar-se Assistant with Bard? Agora o Bard deixou de existir e é simplesmente Gemini? Pois, a Google ainda não acertou nisto do branding dos produtos, pois não? Inicialmente lançada exclusivamente para o mercado dos Estados Unidos, chegou passados 2 dias a quase todo o mundo. Mas com um senão, apenas funciona se definir a língua do Google Assistant para inglês. Além disso, não a vais conseguir encontrar na Play Store e terás de instalá-la através de uma APK. Para chamar o Gemini, podes utilizar todos os métodos que usavas para chamar o Google Assistant, deslizando num dos cantos, dizendo aqui o Word ou segurando o botão de bloquear. Assim que o acionamos, abre-se este pop-up e podemos utilizar a voz ou o teclado para fazer perguntas. Com a voz, estás limitado a usar inglês, mas curiosamente, ao usares o teclado, poderás escrever e usar o Gemini em português. E é ainda possível adicionar uma imagem à pesquisa. Por exemplo, apontamos a câmera para este monumento e perguntamos-lhe qual o nome e uma breve história do edifício. E é aqui que vemos o primeiro ponto negativo face ao Google Assistant, o tempo que ele demora a dar-nos a resposta. The monument in the image is the Clérigos Tower, also known as the Torre dos Clérigos. E aqui outra coisa que não gosto é estarem a usar esta voz masculina em vez da voz da Assistant. É que a voz feminina era característica e facilmente reconhecível. Esta masculina é genérica. Deviam ter dado a opção de escolher como faziam com a Assistant. Além disso, se as respostas forem em português, ouvimos tudo em brasileiro. Bohemian Rhapsody foi lançada em 31 de outubro de O que também não faz sentido nenhum, porque a Google tem pelo menos 2 vozes portuguesas que usava na Assistant. É ainda possível utilizar extensões como o YouTube, o Drive e o Gmail para fazer perguntas específicas a cada um destes serviços, mas por vezes não encontra o que pedimos ou simplesmente diz que não o consegue fazer. De resto, podes fazer as mesmas perguntas que fazes na web, porque ambos correm o mesmo modelo e as respostas já têm de ser parecidas. Mas vamos ao que interessa. O que é que o Gemini consegue e não consegue fazer em relação ao Assistant? Ora, consegue enviar e ler mensagens através do Messages e fazer chamadas, iniciar e alterar temporizadores e alarmes, criar lembretes, controlar o teu dispositivo, como ligar a lanterna, o Bluetooth ou outras operações similares, e controlar a tua casa inteligente através do Google Home. Mas ainda não é possível criar e editar notas, reproduzir música ou podcasts, iniciar workouts no Google Fit ou consultar informação a partir de lá, iniciar rotinas do Google Assistant e criar eventos no calendário. Noutras plataformas como o Google Nest ou o Android Auto, o Assistant irá continuar a funcionar e não deverá ser substituído pelo Gemini tão cedo, visto que o foco principal dele está a ser o telemóvel. A minha experiência a usar o Gemini tem sido mista, primeiro porque demora mais a encontrar as respostas que a Google Assistant. E depois porque essas respostas por vezes são bem mais longas do que o que precisamos. Por exemplo, se lhe pergunto quando é que os Clérigos foram inaugurados, não preciso de um testamento a dar-me informação não requisitada, quero só uma data. E depois tenho uma séria dificuldade em confiar nas respostas dadas. Sinto que confiava mais no Google Assistant porque dava as respostas baseadas em algum website, e não inventava muito. Com o Gemini estou sempre com aquela sensação que ele pode estar a alucinar. Felizmente a Google pensou nisto e colocou aqui um botão para verificarmos a resposta através de fact-check. O problema é que acho que precisávamos de outro fact-check para o fact-check. Porque, por exemplo, aqui ficou confuso com a data de estreia de um programa da SIC que tinha o mesmo nome e disse que aquela informação poderia estar errada quando não estava. Ou seja, se é preciso ir pesquisar ao Google para confirmar a minha resposta, meio que perde o propósito. Por outro lado, algo em que o Gemini está muito melhor face ao Assistant é a percepção e a interpretação daquilo que dizemos. Convém ainda salientar que o Gemini não funciona sem internet de todo, ao contrário do Google Assistant que era executado diretamente no smartphone. Em suma, acho que para a maioria das pessoas ainda não faz sentido substituírem o Assistant pelo Gemini porque ainda está numa fase muito embrionária. É que agora, em vez de um Assistant com alguns bugs ocasionais, temos um Assistant que funciona a meio gás e um Gemini que continua a não estar preparado para ser usado pelo público em geral. Mas acho isto muito promissor, isto é, se a Google jogar bem as cartas e investir de facto neste Assistant e não abandonar como fez com o Google Assistant nos últimos tempos.